Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a pintura de cabelos ruivos e eu vou usar esse modelo maravilhoso da Aloy de exemplo e ensinar alguns macetes e mostrar como que eu faço pra chegar numa tonalidade mais realista, mais natural de cabelo ruivo. Como todo trabalho, eu vou começar aqui pela minha camada base e eu vou utilizar a cor Terra Queimada da Acrylex, que é um tom de vermelho meio amarronzado. Depois de feito a minha camada base com a cor Terra Queimada da Acrylex, eu vou ter esse resultado aqui. Lembrando que se você estiver usando um primer cinza ou um primer branco, a sua camada base mesmo tem que ser preta, porque o vermelho terra ele vai ficar de tonalidade diferente dependendo do fundo. Aqui, como eu tô usando um fundo preto, esse vermelho, esse terra queimada vai ficar com uma tonalidade mais escura. E eu gosto de fazer cabelos, roupas, árvores. Eu gosto de trabalhar geralmente com 3 tons. Então, eu utilizei primeiro o terra queimada, que é um tom de vermelho. Se você não tiver essa cor, você pode misturar marrom com algum tom de vermelho, que você vai chegar num tom bem parecido. E depois eu gosto de utilizar a cor telha da Acrylex, que é uma cor meio laranja, um laranja mais avermelhado. E eu vou finalizar o meu dry brush com o amarelo ocre da Acrylex também. Por que que eu gosto de trabalhar com esses tons para chegar no ruivo? Bem, pelo mesmo motivo que quando a gente vai fazer loiro, a gente não utiliza somente o amarelo, inclusive loiro não é amarelo. Eu vou utilizar vários tons para trabalhar o cabelo e ficar com uma aparência mais realista. Isso também traz uma variação tonal mais interessante para minha pintura. Traz mais cor e deixa ela com uma aparência mais viva. Isso é bem legal. Você usar cores complementares e dar uma olhadinha no círculo cromático para ver que cor fica legal ali para dar contraste, luz e sombra na sua pintura. Então eu gosto de começar com esse tom mais escuro e depois vim trazendo os tons mais claros através da técnica de dry brush. Eu acho que assim fica muito mais fácil você controlar a cor que vai ficar o seu personagem, porque você pode ir aplicando as camadas de dry brush, quanto mais camadas você aplicar, mais essa cor vai ficar no seu personagem. Quando você estiver finalizando, indo para as camadas finais, você utiliza a cor mais clara, que no caso é o amarelo ocre. Eu gosto de utilizar a paleta seca, né? Não é legal utilizar a paleta molhada pro dry brush, porque a intenção do dry brush é que a tinta atinja só as partes superiores da peça. E uma tinta diluída, ela vai acabar adentrando nos recessos, assim. E aí você vai perder ali o efeito do dry brush. Então, para dry brush, recomendo sempre usar a paleta seca. Com o dry brush telha da Acrylex, a gente já trouxe um pouquinho de cor, ficou um pouco mais interessante esse cabelo. Ele ficou com uma cara mais de cabelo ruivo, né? Então, a gente consegue ver aqui tons de vermelho. Como esse vermelho que eu usei, ele tem um pouco de marrom, a gente consegue ver que tem marrom aqui. E agora, uns tons de laranja. E pra finalizar, eu vou utilizar o amarelo ocre. E vou deixar meu pincel sujo mesmo, porque ele vai fazer aqui naturalmente uma transição de uma cor para outra. E vou vir novamente com o dry brush, só que agora um pouco mais leve, tentando alcançar realmente mais as partes superiores para fazer highlights, né? Com essa cor aqui, que agora é uma mistura do telha com o amarelo ocre. Vou sempre limpando meu pincel e controlando o tanto de tinta que eu tô usando, pra não exagerar muito, não deixar aquela coisa menos natural. Eu tô tentando aqui deixar um tom mais natural, então eu vou aplicando bem aos poucos pra tentar fazer uma transição suave.
Agora, vamos vir com o amarelo um pouco mais puro e um pouco tentando ainda diminuir mais ainda a área e fazer ainda mais nas regiões que seriam as highlights, né? Vai aplicando com cuidado as luzes, capricha em algumas mechas, deixa algumas mechas sem aplicar. Isso vai dar uma sensação mais natural, isso vai enganar melhor os nossos olhos. E olha como fica bem bacana, comparado com aquele cabelo monotom que eu havia feito aqui nessa aloe menor. Vamos fazer nessa aqui também. E bem, essa técnica do dry brush funciona legal porque esse modelo dá pra ver que o cabelo dela tem uns gominhos bem salientes, tem as marcações dos fios. Então o dry brush vai funcionar maravilhosamente bem nesse tipo de cabelo. Depois que sua tinta secar, você pode ver que ela deu uma escurecida em relação ao que estava antes. Então eu vou voltar reforçando um pouquinho mais as highlights das pontas do cabelo. Eu dei umas bisbilhotadas nas imagens da Prime One, né? Eles fizeram uma estátua muito maravilhosa da Aloy. E eles deixaram a pontinha do cabelo dela com tom de loiro natural, né? Mais amarelado. Eu achei que ficou bem interessante. Vou tentar replicar aqui. Caprichar no amarelo, então, aqui na região das tranças e nas pontas do cabelo. O efeito funciona bem nas duas escalas, tá vendo? Nas duas escalas, mesmo a escala 1 para 10, que é um pouquinho menor, e a escala 1 para 6, funciona bem legal. Se o boneco não tivesse o cabelo bem marcadinho, bem definido, você poderia desenhar fio a fio, fazer umas highlights mais manuais. Mas como o modelador foi generoso aqui nesse cabelo, a gente pode fazer de maneira mais simplificada. Aqui o resultado dos cabelinhos da Aloy depois de seco. Mas se você estiver pensando assim, caramba, Nayara, acho que o contraste ainda não chegou lá. Eu queria mais contraste, eu queria que tivesse mais cor aí. Eu sou dessas, eu gosto de coisas bem vivas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer um tom ainda mais claro de amarelo. Eu vou utilizar essa tinta da Dayara, ela é mais clara do que o amarelo ocre. E eu gosto dessas tintas da Dayara pra fazer dry brush, porque elas não têm uma cobertura muito boa. Se for pensar, nossa, uma tinta com cobertura fraca, ela é ruim. Então, pra fazer esse tipo de efeito de dry brush, eu acho ela boa, porque ela vai cobrir bem pouco a minha camada inferior. Então, ela vai reagir bastante com o que tá embaixo. E dá pra ver que ela é bem mais clara do que a nossa Acrylex. Então, vamos lá adicionar um pouquinho mais de contraste e deixar um pouquinho mais claro o cabelo dela. Como essas seriam as highlights das highlights, eu vou fazer bem pouquinho, bem de levinho, só pra realmente aumentar o contraste em algumas áreas. Você poderia finalizar a sua pintura nesse passo que eu terminei de fazer, que é um último dry brush, uma última luzinha aqui nas pontas do cabelo dela. Mas se você achar que ficou muito claro, se você pesou um pouquinho
a mão no seu dry brush e acabou exagerando, você pode vir com mais uma etapa, que é fazer um wash em cima desses dry brushes. Eu gosto de utilizar a cor marrom, porque eu acho que ela traz um pouquinho mais de realismo, deixa um pouco mais real o personagem. E eu gosto de usar o nanquim, porque o nanquim ele é bem transparente, então ele vai dar um efeito bem leve aí no nosso cabelo. E provavelmente é mais fácil de você não errar, não deixar manchado com o nanquim. Mas é claro que se você não tiver nanquim, você pode fazer com a sua tinta tradicional. Então, eu vou vir aqui com o marrom e fazer um wash no cabelo dela. Uma outra característica boa desse nanquim marrom da Acrylex é que eu acho que ele é um marrom mais puxado pro vermelho, ele é um marrom meio burnt sienna, sabe? Então eu acho que ele fica muito bem com o cabelo ruivo. Eu acho que ele casa bem, que a cor fica bem harmoniosa. Se você estiver usando, por exemplo, um marrom que tem tons de verde, que tem um tom mais amarelado, por exemplo, talvez não fique legal. Tenta usar um marrom que seja mais escuro e puxado pro vermelho, que nem o nanquim no caso. Aqui uma comparação entre o cabelo que eu já fiz o wash e o que eu não fiz ainda. Ainda não secou completamente, mas já dá pra ter uma ideia aqui de como que ficou a cor do cabelo da Aloy. Depois desses simples passos, né? Foram etapas bem simples de dry brush, né? De seguir uma ordem aí de cores e aplicar com o pincel em umas regiões mais estratégicas. Bem simples mesmo. Mas eu acho que fica um resultado bem natural e bem bacana nesse cabelo. Eu gosto bastante de utilizar essa técnica para fazer cabelos que tem essa modelagem bem feita, que tem bastante gominhos e etc. E é claro que se você quiser fazer um cabelo mais claro ou um cabelo mais escuro, é só você fazer a adaptação dos tons aqui e deixar mais claro, ou mais amarelo, ou mais vermelho, fazer conforme a sua necessidade, conforme o personagem que você tá pintando, é claro. E no vídeo de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o like aqui no meu canal pra me dar uma força e se inscrever também. Eu sei que eu tô sumida e que eu tô postando um vídeo com pouca frequência, mas eu juro que eu tô tentando gravar mais tutoriais e trazer conteúdos interessantes. Então se você quer aprender alguma coisa, alguma dica de pintura, deixa aí nos comentários que eu prometo tentar fazer esse conteúdo pra vocês. Muito obrigada por assistirem e até o próximo vídeo. Tchau! Esse vídeo, ao invés de falar, ai, mas eu sei que eu tô sumida, mas eu quero fazer mais conteúdo, você fala, eu sei que eu tô sumida, mas em minha defesa deixei meu celular cair na privada. Então agora eu tenho outra pra fazer mais vídeo. E também tem aquele detalhe bem bacana de que eu consegui derrubar o meu celular na privada e eu perdi 2 vídeos que eu estava gravando pra vocês. Mas eu tô com um celular novo e com uma câmera bem melhor pra poder gravar e... Bem, diz aí se vocês gostaram. Tchau!